Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à aula 1 do curso Variáveis, Macros e Funções com o professor Edivan Cabral. Nessa aula, eu vou dar a minha opinião sobre o que é uma variável. Então, uma variável nada mais é do que um espaço na memória RAM do computador que você vai pegar, o seu sistema vai utilizar em determinado momento e ele vai logo após liberar essa memória. Então, é muito comum a gente utilizar variáveis para trabalhar ali por baixo dos panos, tá? Suponhamos que o usuário final, ele está com essa tela e ele vai fazer um cadastro. A gente poderia criar uma variável para armazenar o nome, para armazenar o login, para armazenar a senha. Aí, por trás do que o usuário está vendo, a gente verificar se o nome talvez não poderia ter algum erro, se o login tem, por exemplo, o meu login tem 10 dígitos, se o login tem 10 dígitos de fato, se a senha tem 8 dígitos, se a senha não é uma sequência de 1 até 9, se a senha não é uma sequência repetitiva de 1, 1, 1. Então, tudo isso, o nosso sistema ele vai fazer por trás dos panos e a gente precisa utilizar variáveis para que o nosso sistema consiga fazer tudo isso ali de modo que o usuário não veja, porque o que o usuário vai ver é essa parte visual aqui, ok? Então, na minha opinião, variável é isso. Continuando, existem os tipos de variáveis. Muito comum, quando você vai estar trabalhando com informações, você precisar de trabalhar com texto, que é o string, você trabalhar com números inteiros, que é o integer. Eu estou falando isso sobre Excel, tá? Em outras linguagens de programação, pode ser que sejam diferentes essas escritas. Aqui nesse integer seriam números inteiros apenas, tá? Tipo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E o double seria números também, só que além dele suportar inteiros, ele também suporta números fracionados, ok? Então, esses são os três principais tipos de variáveis. No Excel, existem muitos e muitos outros que eu vou te mostrar aí ao longo desse curso. Uma coisa muito importante de você saber, na hora que você vai criar suas variáveis, você precisa dar um nome a essa variável. E existem algumas boas práticas de programação. O que são boas práticas? É coisas que geralmente todo mundo utiliza, é fácil de entender, é como se fosse uma coisa global que a maioria das pessoas utilizam. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é sempre começar com letras o nome das suas variáveis, ok? Então, ao invés de você colocar, por exemplo, suponhamos, nome, o correto seria você colocar nome 1. É só um exemplo, tá? Depois, a gente não pode usar acentuação. Não é que não pode, você está livre, né, para fazer o que você quiser. Se você quiser utilizar aqui uma letra A e chapar um acento nela, não vai dar problema, só que não é uma recomendação aí de boa prática na programação. Então, não utilize nenhum tipo de acento. Outra coisa é, não utilize também caracteres especiais, como por exemplo, qualquer coisa, asterisco, sinal de menos, sinal de mais, ponto, parênteses, qualquer coisa que não seja letras ou números, ok? Seguindo aqui, maiúsculas e minúsculas. Importante você saber isso daqui. No Excel, que é o assunto do curso, uma variável chamada assim, ela é exatamente a mesma coisa de uma variável chamada assim ou assim, ok? Só que tem algumas linguagens de programação, eu vou citar aqui o C#, que é uma linguagem que eu trabalho também, que se eu escrever nome assim, é totalmente diferente de nome assim. Por quê? A letra N no início dessa daqui está minúsculo e já no início dessa está maiúsculo. Então, o C#, ele faz completamente diferente isso daqui. Diferentemente do Excel, que ele não faz essa diferenciação. Então, é importante você já, desde o Excel, você já começar a escrever as suas variáveis assim. Olha só, uma boa dica de programação é você colocar sempre a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Quando você vai colocar um nome de variável composto, por exemplo, nome produto, você não põe espaço aqui
e você utiliza o quê? A letra maiúscula de cada uma das palavras. A primeira letra de cada palavra você coloca em maiúsculo. Isso facilita na hora da visualização você entender que são duas palavras que estão juntas ali. É bem bacana essa nomenclatura. Outra coisa, você não pode utilizar espaço em branco. Por exemplo, no exemplo que eu citei agora, nome, produto, você não pode colocar aqui um espaço, ok? Vai gerar um erro. Geralmente, em qualquer linguagem de programação, ele não aceita isso daqui. Continuando, nós temos a utilização das variáveis, que eu não vou mostrar nessa aula, eu vou ter outras aulas e a partir da próxima a gente já vai partir para a prática, mas é importante que você tenha esse conceito inicial. Primeiramente, a gente vai declarar uma variável, ou seja, eu vou dizer para o meu sistema, olha, tem um espaço na memória que vai ser exclusivo para você utilizar. Depois eu vou fazer a minha atribuição, ou seja, eu vou jogar o valor dentro desse espaço. Suponhamos que eu declarei uma variável para armazenar uma idade. Então, eu fiz a atribuição quando eu declarei. Quando eu joguei nela o valor 10, por exemplo, eu fiz aqui a atribuição. Aí, na hora que eu falar assim, olha, você pega essa idade, multiplica por 5, ou mostra na tela uma mensagem. Aí, eu fiz o terceiro passo, que é a utilização. Ok? Então, com isso, finalizo essa aula. Era apenas um conceito bem inicial, introdutório mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à total disposição. Vai ser um prazer a gente trocar ideias aí e aprender, claro, né? Aprender e ensinar aí um ao outro. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.